Existem algumas maneiras da gente medir a pressão arterial em casa. Obviamente, todas elas vão passar por você ter um equipamento de medição de pressão arterial em casa, né? A gente tem hoje vários equipamentos automáticos que você só põe no braço ou no antebraço e ele mede automaticamente a pressão. Mas a gente também tem equipamentos do método antigo, né? Que é você vai botar o esfigmomanômetro no braço, insuflar e escutar o vaso sanguíneo, o barulho que faz. Vamos entender a lógica da coisa da maneira antiga e depois a gente fala da coisa mais moderna, tá? Quando você vai botar isso, como é que você tem que ficar? Você tem que ficar na posição sentada, confortável, preferencialmente com o braço apoiado, tá? Na altura assim mais ou menos da cadeira como eu estou aqui agora. O esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, ele tem que estar com o cuff, que é a parte da almofadinha que enche, para a parte de dentro do braço, que é onde está a artéria, tá? E ele tem que estar confortavelmente preso no braço. Ele não pode nem escorregar do braço, nem estar muito preso de uma maneira que você se sinta apertado ali, tá? Então você vai insuflar aquele cuff até você parar de escutar o barulho da artéria. A gente tem que lembrar que o coração, a gente sempre diz duas pressões, né? Pressão sistólica e diastólica. A sistólica é a pressão alta e a outra é mais baixa, né? A sistólica significa a contração do coração. Então 12 por 8, quando ele contrai está 12, quando o coração relaxa está 8, tá? Quando você aumenta essa pressão, você vai ver que o reloginho vai subindo, obviamente, né? Vai aumentando a pressão no braço. E quando você ultrapassa a pressão sistólica, o sangue para de passar, né? Você aumentou a pressão além da pressão arterial. Então você põe o estetoscópio no lugar onde está a artéria, que é mais ou menos aqui, e não escuta nada, tá? Não tem nenhum barulho. Depois você vai abrir esse cuff e devagar, de maneira muito devagar, você vai diminuindo a pressão. Na hora que a pressão chega, digamos que a minha pressão seja 12 por 8, 13, 12,5, quando chega a 12, o sangue começa a passar, porque a pressão do sangue fica maior do que a pressão que está na almofadinha, tá? Mas ele não passa com muita tranquilidade, ele passa meio apertado. E aí ele faz um barulhinho, como aquele barulho que você, quando você está regando uma planta com uma mangueira, que faz um tss, né? Porque a pressão está passando com um pouco mais de dificuldade ali. E você começa a escutar aquele barulho. Você escuta tch, 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 que é o barulho do sangue passando com o cuff comprimindo a artéria, tá? À medida que você vai esvaziando, ele chega na pressão diastólica, que é a pressão 8. Digamos a minha se tiver 12 por 8, tá? Na hora que chega na pressão 8, o sangue começa a fluir com tranquilidade e o barulho para de acontecer, como se você tirasse o dedo da mangueira e a água flui sem fazer nenhum barulho, tá? Então, quando você começa a escutar o barulho, é a pressão mais elevada, e quando você para de escutar o barulho, é a pressão mais baixa, tá? Então, o método requer um pouco de prática, né? Quando a gente está na faculdade de medicina, a gente fica super feliz quando a gente aprende esse tipo de coisa, mas você aprende com alguma facilidade, tá? E o que as máquinas, essas automáticas fazem? Elas fazem basicamente isso, né? A mesma coisa. Elas inflam e ela mesma escuta o barulho da artéria, tá? Tem que estar, obviamente, bem posicionada. Tem que ser máquinas que tenham selos de qualidade, em particular do Inmetro, tá? Para você confiar naquela pressão que possa estar acontecendo ali. Mas sabe que a pressão auscultada em aparelhos calibrados é sempre calibrados, né? Não vale para um aparelho que não está calibrado. É sempre mais fidedigna do que um aparelho automático. A gente sempre, como médico, prefere fazer essa medição escutando do que uma medição automática. Mas não quer dizer que sejam ruins, tá? Se você mede, se o aparelho está calibrado e você mede com alguma frequência, vê que está tudo certinho, pode ser usado com alguma tranquilidade, tá? Então essa aí é a técnica mais ou menos de como medir a pressão arterial em casa.